Elta, o despertar da Dama de Ferro, o legado Aya. Gancho forte. A verdade da alta sociedade de Madrid não se encontra em seus silêncios, mas no ruído ensurdecedor de seus flashes. Era um assalto cegante, uma tempestade predatória de luz que transformava o grande salão de baile do luxuoso Hotel Palace no palco de uma sentença. Era a noite do baile da Fundação Vargas, o ápice absoluto do calendário filantrópico da capital espanhola. No centro de tudo estava Alexandre Alex Vargas, diretor-geral da Vans em Associados Logística, um homem que dominava o salão com a arrogância casual de um imperador moderno, e ao seu lado, visivelmente grávida e agarrada ao seu braço, sua esposa, Leonor Aya. Esta noite, diante de todos, ele não apenas a deixaria cair, ele iria despedaçá-la. Este simples ato de humilhação pública estava destinado a ser o fim dela. Ele nunca imaginou que seria o começo do seu. O ar no salão de baile era denso, com um aroma de perfumes caros e orquídeas de milhares de euros. Homens em smoking feitos sob medida, como um bando de pinguins elegantes, navegavam em um mar de mulheres envoltas em alta costura. Este era o mundo de Alex Vargas. Leonor Aya estava apenas vivendo nele, ou assim ele a lembrava constantemente. Alex, alto e impecavelmente vestido por um alfaiate da Calle Serrano, brindou sua taça com um deputado. Sua risada ressoava com uma confiança fabricada. Seus olhos, da cor do aço frio, examinavam o salão, contando a influência, o poder, o dinheiro. Ele era o diretor-geral da Vance em Associados Logística, um império de bilhões, que tinha apoios em todos os portos do continente. Leonor ficava ligeiramente atrás dele, um hábito que havia desenvolvido para se tornar menor. Seu vestido, uma modesta seda azul marinho projetada para acomodar sua gravidez de 6 meses, parecia um disfarce. Ela era uma mulher inteligente, licenciada em História da Arte por uma prestigiada universidade europeia. Mas, no mundo de Alex, seu intelecto era um acessório inconveniente e não comercializável. Ele se casara com ela por seu sobrenome, Aya, um nome de velho dinheiro que dava aos seus negócios, de novo dinheiro, um verniz de respeitabilidade. Ele assumira erroneamente que esse nome era tudo o que ela tinha. E Alex, querido, uma mulher com o rosto esticado por cirurgia, talvez uma senhora da moderna alta sociedade de Castelana, ela lhe deu um beijo de cortesia. Você conseguiu de novo. Este baile é o assunto da cidade. Alex sorriu, colocando uma mão possessiva na parte inferior das costas de Leonor. Fazemos o melhor que podemos, Cíntia. É sobre retribuir à sociedade, não é? Ele apertou a cintura de Leonor, um gesto que parecia afetuoso, mas que era, na verdade, um aviso. Endireite-se. Sorria. Não fale. O evento principal da noite era o discurso de Alex. Ele anunciaria uma nova e maciça doação para a ópera da cidade. Ele estava no pódio, com aplausos estrondosos. Leonor estava sentada na mesa presidencial, bem em sua linha de visão, ao lado de Roberto Damián, diretor de operações de Alex e seu principal bajulador. E é com grande orgulho, dizia Alex, sua voz ressoando com uma sinceridade praticada, que anunciamos a iniciativa Vargas Madrid. Ele fez uma pausa procurando nos bolsos internos de seu paletó os cartões de seu discurso. Ele tateou. Procurou em seu outro bolso. Um vislumbre de pânico cruzou seu rosto. Ela havia guardado os cartões de seu discurso. Ela os tinha em sua pequena bolsa de mão. Ele percebeu seu erro e, tentando ser discreto, começou a se levantar para entregá-los. Mas Alex viu seu momento. Ele já estava sob pressão do conselho por um mau investimento
no porto de Valência, e precisava de um bode expiatório para seu lapso momentâneo. Ele levantou uma mão, parando-a. "Por favor, Leonor, sente-se", disse pelo microfone. O salão, que estava cheio de sussurros, caiu em um silêncio sepulcral. Minha esposa continuou com uma risada curta e cruel. "Parece estar um pouco sobrecarregada. Parece que ela extraviou minhas anotações. Embora, claro, ela perca as chaves 3 vezes por semana." Risadas incertas no início, depois bajuladoras, se espalharam pelas mesas da frente. Leonor congelou, sua mão ainda segurando a bolsa. Alex suspirou com exasperação. "A gente tenta dar-lhes uma tarefa simples." Então ele olhou diretamente para ela, sua voz escorrendo condescendência. "Talvez o cérebro de gravidez esteja se manifestando cedo. Ou talvez, querida, você simplesmente não foi feita para este nível de responsabilidade." Ele fez um gesto de desprezo. "Ah, não se preocupe com sua cabeça bonita e vazia. Terei que improvisar." Ele não apenas a insultou, ele a neutralizou. Ele a pintou como uma garota incompetente, decorativa e estúpida. A humilhação pública foi total. Ele a havia marcado como inútil. Leonor não se moveu. Ela não chorou. Simplesmente baixou a mão, seus olhos fixos nos dele. Ela se sentou novamente, sua postura perfeitamente ereta. O salão a observava, esperando lágrimas. Eles não viram nada. Viram uma boneca de porcelana, serena e vazia. Alex, aproveitando sua percebida recuperação, mergulhou em seu discurso, seu carisma reconquistando a multidão. Mas ele havia perdido a mudança. Ele não havia visto o gelo se formando nos olhos de sua esposa. Ele não percebera que a mulher que ele acabara de executar publicamente não era a mulher que iria para casa com ele. Ele havia quebrado a gaiola dourada e não tinha ideia do que acabara de libertar. Os aplausos por seu discurso foram ensurdecedores. Ao retornar à mesa, saboreando o brilho, Roberto Damião deu um tapinha em suas costas. "Recuperação brilhante, Alex. Você lidou com isso como um profissional." Alex se inclinou para Leonor, seu hálito quente em seu ouvido. "Viu? É assim que se faz. Tente acompanhar." Leonor simplesmente virou a cabeça, pegou seu copo de água e tomou um gole longo e lento. A primeira batalha havia sido perdida, mas a guerra, uma guerra que Alex nem sequer sabia que estava sendo travada, acabara de ser declarada. A viagem de volta no Rolls-Royce Phantom com motorista foi envolta em um silêncio pesado e opressor. As luzes brilhantes de Sevilha se desfocaram além das janelas escuras, criando um vácuo que amplificava a tensão. Alex olhou fixamente para a frente, as mãos cerradas em punhos sobre os joelhos, enquanto lia a cobertura de imprensa inicial do baile. "Uma cobertura?" murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. "Eles chamam a iniciativa de ousada." Adoraram. Leonor olhou pela janela, vendo o borrão das luzes da rua, que pintavam listras fugazes em seu vestido de seda. Ela não havia dito uma única palavra desde o pódio. Alex finalmente pareceu notar seu silêncio. Ele suspirou, o som de um homem profundamente incomodado. "Ah, vamos lá, Leonor, não faça beicinho. Foi um deslize menor. Você me envergonhou por não ter os cartões prontos, e eu cobri por nós. Você precisa desenvolver uma pele mais grossa se for ser a senhora Vargas." Leonor virou a cabeça lentamente, sua expressão ilegível na escuridão. "Você não nos cobriu, Alex. Você me filetou. Você me usou como um acessório para parecer um homem encantadoramente assediado por uma esposa incompetente." Alex, na verdade, zombou. "Ai, filetou, não seja tão dramática. Foi uma piada. As pessoas riram.
Fim de papo. Honestamente, essa sensibilidade é exaustiva, especialmente agora. Ele gesticulou vagamente em direção ao ventre dela. Você está carregando meu filho, meu herdeiro. Tudo o que você tem que fazer é parecer bem e não estragar tudo. Você falhou na parte de não estragar tudo esta noite. Eu corrigi o erro. Fim da história. O carro parou no estacionamento subterrâneo privado. O porteiro correu para abrir a porta de Alex. Alex saiu sem olhar para trás, presumindo que ela o seguiria. Ela o fez. Ela o seguiu até o elevador privado. Ela o seguiu até a extensa e fria cobertura, com pisos de mármore. Todo o apartamento era decorado em tons de cinza e preto, um mausoléu de gosto moderno. Alex afrouxou a gravata borboleta, jogando sua jaqueta de smoking sobre uma cadeira Art Deco de €1 milhão. Vou tomar um uísque no escritório. Tenho uma ligação com o escritório de Lisboa. Não me espere. Ele desapareceu pelo corredor, já esquecendo sua existência. Seu descarte foi tão completo quanto havia sido sua humilhação pública. Leonor entrou em sua suíte principal. Era vasta, com janelas do chão ao teto, com vista para o skyline de Madrid. Ela parou em frente a um espelho de corpo inteiro, olhando para seu reflexo. Ela viu a mulher que Alex via, a esposa grávida, o belo acessório, a proprietária de um sobrenome respeitável, mas em desuso. Ela tocou a barriga. Ele pensa que somos propriedade dele. Ela sussurrou para o bebê que carregava. Ele pensa que somos apenas uma extensão de seu ego. Ele pensa que aquele sobrenome, Raya, é apenas uma placa de bronze em seu novo e brilhante prédio. Ela observou seus próprios olhos no espelho. A humilhação havia queimado a névoa de seu casamento. Por 2 anos, ela tentou ser a mulher que ele queria, a esposa quieta e prestativa. Ela havia acreditado em sua narrativa, que o legado de sua família havia morrido há muito tempo, que ela teve sorte de ele a ter resgatado de uma vida de escuridão discreta e desvanecida. Alex havia cometido um erro fatal de cálculo. Ele assumiu que o poder da família Raya residia apenas no nome. Ele nunca se incomodou em ler as letras miúdas. Leonor caminhou até sua mesa de cabeceira e pegou seu telefone. Ela pulou seus contatos habituais e rolou até um número que não marcava há mais de 1 ano. Ela pressionou o botão de chamada. Tocou 3 vezes. Uma voz seca e precisa respondeu, apesar da hora tardia. Ai, sim? Gregório, disse Leonor, sua voz desprovida de toda a emoção. Sou Leonor Raya. Ela nunca usava seu sobrenome de casada com ele. Houve uma pausa do outro lado. Senhorita Raya, eu estava me perguntando quando teria notícias suas. Tá tudo bem? Não, disse Leonor. Não está, mas está prestes a ficar. Entendo, disse Gregório Tello, o único testamenteiro da propriedade de seu pai e o homem que administrava o trust da família Raya há 30 anos. Ele fez isso, Gregório, disse Leonor, caminhando até a janela e olhando para as luzes da cidade. Esta noite, no baile da fundação, ele invocou a cláusula de menosprezo público, o artigo de negligência moral, artigo 7, seção 4. Gregório inalou um sopro alto e silencioso, e ele o fez publicamente diante de testemunhas, diante de 300 das pessoas mais poderosas de Madrid e da imprensa. Ele me chamou publicamente de incompetente, inútil, e um fardo de cabeça vazia. Acho que a frase exata foi cabeça bonita e vazia. Meu Deus, sussurrou Gregório, o tolo, o arrogante tolo, meu pai sempre dizia. Eu sei o que meu pai disse, interrompeu Leonor, sua voz endurecendo. E ele estava certo.
Eu fui tola por ter esperanças, mas não sou mais tola. Quero que você execute a transferência. Leonor, entenda o que isso significa, disse Gregório, sua lealdade cautelosa entrando em ação. Uma vez que isso seja feito, não há volta. A dissolução do trust principal é imediata. As ações com direito a voto são transferidas do trust diretamente para mim. 51% da Vansem Associados Logística. Estou ciente. Alejandro Vargas não ficará satisfeito, disse Gregório na subestimação do século. Alejandro Vargas, disse Leonor colocando uma mão protetora sobre a barriga. Insultou publicamente sua esposa grávida. Agora ela se tornará a nova presidente de sua empresa. Quero que você convoque uma reunião de emergência do conselho para segunda-feira, às 9 da manhã. Acite a prerrogativa do acionista. E Gregório? Bem, senhorita Aya. Que um chaveiro e uma equipe de segurança me esperem no prédio da Vance em Associados. Estarei lá às 8 da manhã para recolher as coisas do meu marido. Para entender o terremoto que Leonor estava prestes a desencadear, era preciso compreender a história da Vance em Associados Logística. Os materiais de marketing polidos da empresa, todos aprovados por Alex, contavam uma história simples. O pai de Alex, Tomás Vargas, e seu sócio, Arturo Aya, construíram uma pequena empresa de transporte. Tomás, o visionário, a transformou em uma potência global, enquanto Arturo, um acadêmico quieto, desapareceu no fundo. Quando Tomás morreu, Alex, um prodígio, assumiu o controle e a levou a uma glória sem precedentes. Essa narrativa era uma mentira. Arturo Aya, o pai de Leonor, era o verdadeiro gênio. Ele não era um acadêmico quieto, ele era um sábio da logística, um homem que projetou o software de roteamento patenteado nos anos 90, que se tornou a espinha dorsal da empresa. Tomás Vargas era o vendedor, o rosto, A empresa foi originalmente Aya & Vargas, com Aya mantendo uma participação majoritária de 51% e Vargas dividindo o outro 49%. Quando Arturo Aya adoeceu, ele viu Alejandro Vargas, o filho de seu sócio, exatamente pelo que ele era, um sociopata carismático obcecado por imagem, não por substância. Alex já estava namorando Leonor, encantando-a, vendo-a como a peça final de sua aquisição. Em seu leito de morte, Arturo Aya não deixou à filha uma fortuna. Ele deixou um arsenal. Ele colocou toda a sua participação de 51% em um trust à prova de balas, administrado por seu advogado, Gregório Tello. Leonor receberia um estipêndio generoso, mas as ações com direito a voto permaneceriam dormentes, nas mãos do trust por 20 anos. Alex, ao se casar com Leonor, fez seus advogados atacarem o trust, mas ele era impenetrável. Ele foi forçado a administrar a empresa com apenas seus 49%, tendo comprado a participação restante, enquanto os 51% permaneciam em silêncio ao lado. Ele era o CEO de fato, mas nunca foi o verdadeiro proprietário, exceto por uma cláusula que Alex nunca soube que existia, enterrada nos estatutos do trust. Arturo Aya conhecia sua filha. Ele sabia que ela era gentil, confiante e propensa a ver o bem nas pessoas. Ele também sabia que Alex acabaria por revelar sua verdadeira natureza. O trust, portanto, continha o artigo 7, seção 4, a cláusula de negligência moral. A cláusula estipulava que o trust seria dissolvido imediatamente e todos os ativos, as ações com direito a voto de 51%, seriam transferidos diretamente para Leonor Aya, no caso de seu marido, Alejandro Vargas, cometer um ato de menosprezo público ou crueldade tão profundo que violasse fundamentalmente o pacto de boa-fé em relação à sua união e à sua administração do legado dos Aya. O único árbitro dessa violação era o testamenteiro Gregório Tello.
Por 2 anos Gregório observou, documentando cada desprezo privado, cada comentário depreciativo que Leonor lhe confiara. Mas Alex fora cuidadoso até esta noite. Esta noite, em sua soberba, ele havia entregado a Leonor as chaves de todo o reino. Às 9h da manhã de segunda-feira, Alejandro Vargas entrou na sala de reuniões do 60º andar da Torre Vance Associados. Ele estava furioso, tendo sido convocado por uma mensagem de texto de emergência do secretário do conselho. "O que significa isto?" latiu ele, jogando sua pasta sobre a polida mesa de mogno. "Quem convocou esta reunião? Eu sou o diretor-geral. Todas as reuniões passam por mim." A sala já estava cheia. Todo o conselho estava lá. Roberto Damião, seu homem. Beatriz Cortês, uma mulher mais velha e astuta que estava no conselho desde os dias de Aya Vargas. Esteban Chen, o diretor financeiro neutro. E mais 2. Eu a convoquei, Alejandro. Alex se virou. Leonor estava sentada à cabeceira da mesa, o assento tradicional do presidente. Ao lado dela estava Gregório Tello, que estava organizando meticulosamente uma pilha de documentos. Alex riu. Foi um som áspero e agudo. Leonor, o que é isto? É uma piada? Você e seu velho advogado empoeirado estão tentando organizar algum tipo de intervenção depois do seu pequeno acesso de raiva do fim de semana? Isto não é uma intervenção, Sr. Vargas, disse Gregório, sua voz calma, mas com o peso da lei. Isto é uma transferência de poder. A partir das 7h05 da manhã de hoje, de acordo com a execução do testamento de Arturo Aya, o trust principal da família Aya foi dissolvido. O sangue drenou do rosto de Alex. Roberto Damião parecia confuso. O quê? Que trust? Senhor Tello, disse Leonor calmamente, por favor, distribua as pastas. Gregório se levantou e, com a calma dignidade de um coveiro, colocou uma pasta grossa, encadernada em couro, na frente de cada membro do conselho. Como todos sabem, começou Leonor, sua voz firme e forte. Meu pai tinha uma participação majoritária de 51% nesta empresa. Durante os últimos 5 anos, essa participação esteve em um trust inativo. Alex estava branco como um lençol. Um trust inativo é bloqueado por 20 anos. Todos sabem disso. Isto é teatro. Você não tem poder aqui, Leonor. Por favor, direcionem sua atenção para a página 54, disse Gregório. Artigo 7, seção 4. Os membros do conselho começaram a ler. Os olhos de Beatriz Cortês se arregalaram. Esteban Chen, o diretor financeiro, tirou os óculos e esfregou o rosto como se estivesse vendo um fantasma. A cláusula de negligência moral, sussurrou Beatriz, um lento sorriso se espalhando por seu rosto. Arturo, magnífico bastardo. Isto é ridículo, rugiu Alex, batendo o punho na mesa. Vocês não podem estar falando sério. Menosprezo público? Vocês vão tomar conta de uma empresa de 5 bilhões de euros porque eu fiz uma piada em uma festa? Não foi uma piada, Alex. Foi um assassinato de caráter, disse Leonor, sua voz cortando a raiva dele. E foi a condição final do testamento do meu pai. O senhor Tello, como testamenteiro, testemunhou seu discurso na gala, assim como outras 300 pessoas. Ele certificou a violação. O trust se dissolve. As ações são minhas. Ela deslizou uma única folha de papel pela mesa. Era um certificado de ações recém-emitido, com seu nome. Leonor Aya, 51% da Vance Associados Logística. A você, sussurrou Alex, todo o seu corpo tremendo. Você, víbora, planejou isso. Você planejou isso, Alex, rebateu Leonor,
levantando-se. Ela não era mais a esposa que se encolhia. Ela era uma mulher transformada, irradiando uma fria autoridade que enchia a sala. Você fez isso cada vez que você me ignorou, cada vez que você me chamou de estúpida, cada vez que você me tratou como um objeto. Você estava segurando a arma. Na noite de sexta-feira, você simplesmente puxou o gatilho. Ela olhou para o conselho reunido. Aí, Luiz, agora sou a acionista majoritária desta empresa. E, como meu primeiro ato, convoco uma nova votação. Uma votação para destituir Alejandro Vargas como diretor-geral e presidente do conselho, com efeito imediato. A sala do conselho, que momentos antes fora um palco para a descrença de Alex, instantaneamente se tornou uma zona de guerra. O ar crepitava com a energia carregada de uma aquisição hostil. Alex, recuperando-se do choque inicial, passou da negação para a raiva pura e destilada. Você não pode fazer isso? É ilegal. Esta cláusula de moralidade é arcaica. Não se sustentaria em um tribunal de jardim de infância, muito menos no estado de Madrid. Foi redigida pelos melhores advogados de trust e herança, Sr. Vargas, respondeu Gregório Tello, seu tom plácido. É inquebrável. Já apresentamos as liminares esta manhã. Qualquer tentativa sua de acessar os fundos ou ativos da empresa será bloqueada às 18 horas de hoje. Alex se virou para os membros do conselho. Roberto, você não vai deixar isso acontecer, vai? Esteban, acabamos de ter o melhor trimestre na história da empresa. Você vai deixar ela? Ele apontou com um dedo trêmulo para Leonor. Uma mulher que acha que logística é sobre combinar cortinas. Roberto Damião, o diretor de operações de Alex, gaguejou. Alex, é muito para assimilar. Uma participação de 51%. Isso é uma participação de controle. É ela, cuspiu Alex. Ela não é uma mulher de negócios. Beatriz Cortez, a membro mais velha do conselho, finalmente falou. Sua voz era como folhas secas arranhando o pavimento. Ela é a filha de Arturo Aya, Alejandro, e eu estava neste conselho quando ele estava no comando. Você, por outro lado, é filho de Tomás Vargas, pura fachada, sem substância. Eu estava te avisando há 1 ano sobre a exposição em Valência. Você me ignorou. O acordo de Valência é sólido, gritou Alex. O acordo de Valência, interrompeu Esteban Chen, o diretor financeiro. Sua voz calma, mas firme. Está atualmente com um estouro de orçamento de 300 milhões de euros e está sob investigação das autoridades locais por irregularidades financeiras. Eu relatei isso a você no mês passado. Você me disse para enterrá-lo no relatório trimestral. Alex olhou para Esteban como se tivesse sido esfaqueado. Você está do lado dela. Estou do lado da empresa, Alejandro, disse Esteban, ajeitando a gravata. E a acionista majoritária da empresa é a senhorita Raya. Os estatutos são claros. Ela tem os votos. Isto é uma formalidade. Leonor observou a troca, as mãos juntas calmamente sobre a mesa. Ela sabia que seria complicado. Ela contara com a arrogância de Alex para ser sua ruína. A votação, por favor, disse Leonor. Uma moção para destituir Alejandro Vargas como diretor-geral e presidente do conselho por justa causa, citando má gestão grave e risco reputacional. Secundada, disse Beatriz Cortez instantaneamente. Todos a favor? A mão de Beatriz disparou. A de Esteban Chen a seguiu um segundo depois. Roberto Damião olhou para Alex, seu rosto uma máscara de pânico, e então, vendo sua carreira passar diante de seus olhos, ele lentamente, agonizantemente, levantou a mão. 3, anunciou Gregório Tello.
Com os próprios 51% da senhorita Aya, a moção é aprovada por esmagadora maioria. Senhor Vargas, você está destituído de suas funções. Alejandro Vargas não se moveu. Apenas olhou para Roberto Damião, o homem que ele havia promovido, o homem com quem jogava golfe, o homem que acabara de cravar o último prego em seu caixão. Judas, sussurrou Alex. Na segurança, disse Leonor. Não para ninguém na sala, mas para um pequeno headset. As portas da sala do conselho se abriram. 2 homens grandes em ternos profissionais, a equipe de segurança privada que ela havia contratado, entraram. Este é o meu prédio, rugiu Alex, finalmente pulando de seu assento. Esta é a minha empresa, replicou Leonor, sua voz gelada. Cavalheiros, por favor, escoltem o Sr. Vargas para fora das instalações. Ele terá permissão para recolher seus pertences pessoais de seu escritório. E isso é tudo. Seus códigos de acesso devem ser desativados imediatamente. Oh, você não vai se safar, Leonor! Gritou ele enquanto os guardas agarravam seus braços. Eu vou te processar. Eu vou atrás da herança. Vou tirar até o último cêntimo de você. Vou dizer à imprensa que você é louca. Não faça isso comigo. Você fez isso a si mesmo, Alex, disse ela, virando-se para olhar para ele enquanto o arrastavam em direção à porta. Você insultou publicamente sua esposa grávida. Você simplesmente não percebeu quem ela era. Você deveria ter lido as letras miúdas. Alex soltou um grito incoerente enquanto a porta se fechava, deixando a sala do conselho em um silêncio atônito. Leonor respirou fundo, a primeira que sentiu ter tomado em anos. A adrenalina estava em alta, mas ela a conteve. Ela se virou para o conselho em choque. Bem, disse ela, puxando a cadeira do presidente para a mesa. Isso é tudo. Esteban quer uma auditoria completa e sem censura do Acordo de Valência e de todas as corporações de fachada relacionadas em minha mesa até o final do dia. Beatriz, você está promovida a vice-presidente. Precisarei de sua orientação para limpar a bagunça de Alex. Roberto Damião encolheu-se. Você tem 24 horas para me provar porque não é apenas o eco de Alex. Sugiro que comece encontrando todos os arquivos que ele tentou esconder de Esteban. Fui clara? Roberto assentiu, suando. Sim, senhora presidente. Leonor se inclinou para a frente. Bom, agora, senhores. E Beatriz, vamos ao trabalho. As 2 semanas seguintes foram um borrão de guerra corporativa. Alex, fiel à sua palavra, foi para a imprensa. O El Mundo publicou uma manchete sensacionalista. Hormônios ou fraude. Esposa grávida. Rapta a empresa do marido CEO em golpe insano. Alex pintou a si mesmo como a vítima de uma mulher vingativa e emocionalmente instável. Ele deu entrevistas de um escritório emprestado, alegando que estava sendo manipulado pelo abutre Gregório Tello e que sua gravidez o havia tornado errático. Ele contou com a narrativa sexista para ganhar apoio público e assustar os acionistas. Mas Leonor não seguiu seu jogo. Ela não deu uma única entrevista. Ela não emitiu um comunicado. Ela trabalhou. Ela e Esteban Chen, o diretor financeiro, se trancaram no departamento de finanças. A auditoria completa e sem censura do Acordo de Valência era apenas a ponta do iceberg. Ele foi descuidado, disse Esteban às 2 da manhã de uma quarta-feira, cercado por xícaras de café frio e printouts. Ele era tão arrogante que pensou que ninguém verificaria seu trabalho. Mostre-me, disse Leonor, esfregando as têmporas. A gravidez tornava as longas horas duplamente exaustivas, mas a raiva a alimentava. Esteban apontou para uma linha. Aqui, a Apex Holdings, uma consultoria sediada nas Ilhas Cayman,
tem transferido 7 dígitos mensais para eles no último ano, classificados como consultoria de desenvolvimento para o projeto Valência. E o que é a Apex Holdings? Perguntou Leonor. Pelo que posso dizer, disse Esteban, não é nada, é uma caixa postal, uma corporação fantasma. Ele tem usado o estouro do orçamento de Valência como cobertura para desviar dinheiro diretamente da empresa. Desfalque, afirmou Leonor. Não foi uma pergunta. Simplesmente ele estava sangrando a empresa. Ele estava construindo seu próprio bote salva-vidas, provavelmente para financiar uma aquisição hostil das ações restantes. Incluindo, ele pensou, as suas. Ele só precisava de mais tempo. Seu insulto na gala, percebeu Leonor em voz alta. Não foi só ele sendo cruel, ele estava sob imensa pressão. O acordo de Valência estava desmoronando. Os auditores estavam farejando. Ele estava atacando. Ele precisava que eu continuasse pequena e estúpida. Há mais, disse Esteban, com uma expressão sombria. Ele tirou outro arquivo. Transferências bancárias da Apex Holdings. Ele não estava apenas guardando o dinheiro, estava gastando-o. Ele mostrou as transferências, milhões de euros se movendo da conta das Cayman para um banco privado em Madrid. De quem é esta conta? Perguntou Leonor. Tive que mexer uns pauzinhos, disse Esteban. A titular da conta é uma tal de Sabrina Rios. O nome atingiu Leonor como um golpe físico. Sabrina Rios, uma mulher impressionante e ambiciosa do departamento de marketing. Leonor a recebeu na cobertura para um jantar de equipe apenas 6 meses antes. Alex insistiu. Sua amante, sussurrou Leonor. A humilhação que ela sentiu na gala não era nada comparada a isso. Esta era uma traição que cortava mais fundo do que qualquer insulto público. Ele não apenas roubara o dinheiro da empresa, ele o roubara para ela. Ele comprou um apartamento para ela, disse Esteban em voz baixa, mostrando-lhe a transação final. Uma transferência bancária para uma imobiliária, para uma cobertura na Calha Almagro, a apenas 10 quarteirões da sua. Leonor se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia diante dela, uma tapeçaria de luzes indiferentes. Ela pensou que sentiria raiva ou um desejo de vingança. Em vez disso, sentiu uma clareza fria e profunda. Alex não apenas a vira como estúpida, ele a vira como uma completa tola. Ele estava rindo dela, com seu diretor de operações, com sua amante, com o mundo inteiro. Esteban, disse ela, sua voz perigosamente calma. Quero que você ligue para a CNMV, Comissão Nacional do Mercado de Valores, e depois quero que ligue para o gabinete do promotor público. Dê a eles tudo, a Apex Holdings, Sabrina Rios, as transferências bancárias, tudo. Leonor, disse Esteban, isso não é apenas um processo corporativo, é um caso criminal. Ela irá para a prisão. Ele roubou 300 milhões de euros para financiar seu caso e tentou culpar as perdas em sua esposa de cabeça vazia. A prisão é onde ele pertence. E a senhorita Rios. Também para o promotor, e faça nossa equipe jurídica entrar com um processo civil para apreender a cobertura. Foi comprada com dinheiro roubado da empresa. Pertence aos acionistas. Ela se virou da janela, sua silhueta emoldurada contra o horizonte. A gravidez que Alex usara como arma contra ela agora parecia uma armadura. Ele queria uma guerra, Esteban, disse ela. Ele simplesmente não percebeu que eu tinha toda a munição. A campanha de difamação de Alex parou de forma abrupta e estridente. No momento em que o gabinete do promotor tornou pública a acusação, a narrativa mudou. Hormônios ou fraude tornou-se a fraude Vargas,
como ele era acusado de estelionato de centenas de milhões. Alejandro Vargas, o homem que dominara os salões de baile, era agora a estrela de um interrogatório policial. As imagens dele, em um terno amassado, algemado pelas costas, sendo conduzido a um sedã preto por agentes federais, estavam coladas em todos os lugares. Sua tentativa de pintar Leonor como errática agora parecia a projeção desesperada e manipuladora de um criminoso encurralado. Mas Leonor não havia terminado. As acusações criminais levariam tempo. A governança corporativa da Vance, em Associados Logística, não. Ela havia convocado uma reunião extraordinária completa dos acionistas. O evento ocorreu não em uma sala de reuniões privada, mas no grande salão de baile do hotel Westin Palace, um local grande o suficiente para acomodar as centenas de investidores, gestores de fundos e imprensa que compareceram. O salão estava lotado. Leonor, agora com quase 8 meses de gravidez, subiu ao palco. Ela não era a mulher encolhida e nervosa da gala. Ela usava um tailleur de poder feito sob medida em um profundo cinza carvão, com o cabelo preso. Ela dominava o espaço. "Bom dia", começou ela, sua voz ressoando com calma autoridade. "Estamos aqui hoje por uma razão: restaurar a integridade da Vance em Associados Logística. Meu nome é Leonor Raia, e há 2 semanas sou sua acionista majoritária." Ela clicou em um controle remoto. A tela atrás dela se iluminou, não com fotos corporativas sorridentes, mas com fluxogramas. Nos últimos 18 meses, o homem que vocês conheciam como seu diretor-geral, Alejandro Vargas, não tem trabalhado para vocês. Ele tem roubado de vocês. Por 30 minutos, Leonor expôs tudo. Ela não usou hipérboles, ela usou a auditoria de Esteban Chen. Ela lhes mostrou as transferências bancárias para a Apex Holdings. Ela lhes mostrou as faturas falsas do projeto de Valência. Ela lhes mostrou a arquitetura financeira do grande roubo de seu marido. Isto, disse ela, não é apenas má gestão. É um profundo e ilegal descumprimento do dever fiduciário. Isso termina hoje. Os poucos aliados restantes de Alex na plateia tentaram silenciá-la. Um homem de um hedge fund, a quem Alex havia enriquecido pessoalmente, se levantou. Isto é uma disputa familiar. Você está arrastando a empresa para o seu divórcio complicado. O que você sabe, uma historiadora da arte grávida, sobre como administrar um império logístico global? Leonor olhou para ele, seu olhar inabalável. Eu sei que ninguém aprova um gasto de 300 milhões de euros para uma empresa que não existe. Eu sei que ninguém alavanca o fundo de pensão da empresa para cobrir um mau investimento, o que o senhor Vargas fez no último trimestre. E o mais importante, eu sei que o software de roteamento Aya Vargas, com o qual esta empresa ainda opera, foi projetado por meu pai, Arturo Aya. Eu cresci ao lado dele, aprendendo este negócio, enquanto o senhor Vargas aprendia a trapacear no golfe. O salão ficou em silêncio. Alejandro Vargas se foi, continuou ela. Seu cúmplice, a senhorita Sabrina Rios, foi demitida e enfrenta sua própria acusação. Seu diretor de operações, Roberto Damian, foi demitido. Temos um novo conselho interino. Beatriz Cortés é minha vice-presidente. Esteban Chen é meu diretor financeiro interino. Cooperamos totalmente com a CNMV e o promotor. Recuperaremos cada euro roubado. Ela fez uma pausa, deixando o peso de suas ações ser assimilado. Mas esse é o passado. Vamos falar sobre o futuro. Ela clicou no controle remoto novamente. A tela mudou para um novo logotipo, um redesign sutil. Raia Global Forward. Um suspiro percorreu o salão. E estamos voltando às nossas raízes, anunciou Leonor.
à integridade, à eficiência, ao gênio de Arturo Aya. Meu primeiro ato como presidente é anunciar que todo o projeto de Valência está sendo cancelado. Vamos amortizar a perda. Meu segundo ato é anunciar um novo dividendo de 10% para todos os acionistas, financiado pelos ativos preliminares apreendidos das contas fraudulentas de Alex. E meu terceiro ato é anunciar nossa nova diretora-geral, contratada esta manhã, uma mulher que administrou com sucesso o Porto de Barcelona na última década, a senhora Helena Sierra. Os aplausos começaram como uma onda e se transformaram em um maremoto. Eles não estavam apenas aplaudindo o dividendo, estavam aplaudindo a decisão pelo fim do circo. Leonor levantou a mão pedindo silêncio. Esta empresa não é um brinquedo, não é um cofrinho. É um legado, o legado do meu pai. E enquanto eu estiver nesta cadeira, ela será tratada com respeito. Obrigada! Ela saiu do palco, não ao som de flashes, mas a uma ovação em pé. Ela havia pego a humilhação pública que Alex lhe infligira e a forjado em uma marreta. E acabara de deixá-la cair decisivamente sobre todo o seu mundo. Um mês depois, Leonor Aya estava no escritório de canto do 60º andar, o escritório que, por tanto tempo, fora de Alex. As cadeiras de couro preto e a mesa cromada se foram, substituídas por madeiras quentes, móveis confortáveis e um grande esboço original, emoldurado, da primeira patente de logística de seu pai. A empresa era Aya Vance Global. A imprensa, antes tão ansiosa por zombar dela, agora a chamava de a herdeira de ferro. As ações, após um tropeço inicial, dispararam. Helena Sierra, a nova diretora-geral, estava se mostrando uma operadora implacável e brilhante. E Esteban Chen, agora diretor financeiro permanente, havia erradicado os últimos vestígios do amiguismo de Alex. Houve uma batida suave em sua porta. Era Gregório Tello. "Eles estão aqui", disse ele. Leonor assentiu, sentando-se atrás de sua nova mesa. "Deixe-os entrar." As portas se abriram e 2 homens de terno entraram. Um era o advogado de divórcio de Alex. O outro era Alex. Ele parecia horrível. Ele estava em liberdade sob fiança, pendente de um julgamento que tinha certeza de perder. A arrogância havia desaparecido, substituída por uma palidez desesperada e olhos fundos. Era um rei no exílio, e ele sabia disso. "Leonor." "Senhor Vargas?" respondeu ela, seu tom profissional. "Por favor, sente-se. Isto é um pouco excessivo, você não acha?" Ele gesticulou para o escritório. "Meu escritório?" "O escritório da empresa." Ela o corrigiu. "E eu sou a empresa. O que você quer?" Seu advogado agendou esta reunião como urgente. O advogado de Alex, um homem chamado Sainz, pigarreou. "Senhorita Jaya, senhora presidente, meu cliente está preparado para oferecer uma concessão total no divórcio. Ele não reivindicará nenhum ativo. Em troca, ele pede que você, como principal vítima e testemunha em seu caso criminal, solicite clemência ao promotor, talvez uma acusação menor. Liberdade condicional, não prisão." Leonor olhou para Alex por um longo e silencioso momento. Ela viu o homem que brevemente havia amado e viu a casca que restava. "Clemência", repetiu ela. "Léo, por favor", implorou Alex, inclinando-se para a frente. "Não faça isso. Pense no bebê. Ele não deveria nascer com o pai na prisão. Não é certo. O que eu fiz foi um erro. Eu estava sob pressão. Você sabe a pressão que eu tinha?" Leonor colocou uma mão sobre a barriga. O bebê deu um chute como em resposta. "A pressão que você tinha", disse ela. Sua voz um sussurro perigoso.
era por roubar 300 milhões de euros para dar à sua amante. A pressão era por mentir para o conselho, para seus acionistas e para mim. Todos os dias por 2 anos. Isso não é pressão, Alex. Isso é uma falta de caráter sociopata. Por favor, ela sussurrou. Você me pede para pensar no meu filho, disse Leonor, levantando-se. Estou pensando em criar uma criança em um mundo onde as ações têm consequências. Estou pensando em ensinar ao meu filho que não se pode destruir publicamente uma pessoa, especialmente a pessoa que carrega seu filho, e depois pedir clemência quando for pego. Ela caminhou até a porta e a manteve aberta. Você não reivindicará nenhum ativo porque você não tem ativos, Alex. A cobertura foi apreendida, suas contas bancárias estão congeladas, suas stock options foram anuladas por justa causa. Você não tem nada, você não está concedendo nada, você está aceitando a realidade. Leonor, você não pode. Saia, disse ela. Senhor Saenz, se você entrar em contato comigo novamente com um pedido tão patético, solicitarei uma ordem de restrição. Alex enfrentará as consequências de suas ações, as consequências totais. Alex a encarou, seus olhos cheios de um ódio que era potente, mas impotente. Ele foi conduzido por seu advogado, um homem quebrado. Leonor fechou a porta e soltou um suspiro que sentiu estar segurando desde aquela noite na gala. Havia acabado. Ela caminhou até a grande janela, olhando para o Parque do Retiro. A cidade era dela. A empresa era dela. O futuro era dela. Ela era Leonor Raya, a presidente da Raya Vance Global. Ela estava prestes a ser mãe. Ela havia sido insultada publicamente por seu marido, e ele tirara tudo dela. Não por vingança, ela percebeu, mas por necessidade. Ela havia feito isso para proteger o legado de seu pai e construir um novo para seu filho. Alex tentara transformá-la em uma nota de rodapé em sua história. Ele não tinha ideia de que ela era a autora da dele. 3 meses se passaram. O frio daquela batalha da sala do Conselho de Outubro deu lugar ao frio intenso e cortante de um janeiro madrilenho. O escritório de canto dos cecetes do andar da torre Raya Vance não era mais um campo de batalha, era um centro de comando. Leonor, agora há poucos dias de dar à luz, administrava a empresa com uma autoridade calma e decisiva que havia silenciado até mesmo os analistas de Wall Street mais céticos. O apelido de herdeira de ferro permaneceu, mas seu tom passou da zombaria ao respeito. A Raya Vance Global, sob o triunvirato de Leonor, Beatriz Cortez e a nova diretora-geral, Helena Sierra, não apenas se estabilizou, mas registrou um lucro trimestral preliminar que ofuscou qualquer um dos de Alex. Leonor provara que o gênio de seu pai não estava apenas em seu sangue, estava em sua mente estratégica. Ela havia reinvestido os fundos apreendidos das contas da Apex em uma nova e revolucionária logística verde, tornando a empresa a favorita dos investidores ESG. Ela havia transformado o veneno de Alex na cura de sua empresa, mas o ato final do drama não ocorreu em uma sala do conselho. Ocorreu nos limites estéreis e imponentes da audiência nacional. O julgamento dos Estados Unidos contra Alejandro Vargas era o ingresso mais cobiçado da cidade. Era um caso de sucesso retumbante para a promotoria. O rastro de papel meticulosamente organizado por Esteban Chen era irrefutável. As transferências bancárias, as faturas falsas, o testemunho de uma dúzia de executivos que haviam sido intimidados ou enganados por Alex. Era uma montanha de provas. A única defesa de Alex era atacar a testemunha. Sua equipe jurídica, um grupo de tubarões caros pagos com os últimos vestígios de seus ativos pessoais liquidados,
tinha uma estratégia: pintar Leonor Raya como uma mulher ressentida, uma esposa hormonal e vingativa que havia fabricado uma conspiração corporativa para punir um marido adúltero. Eles vão colocá-la no banco dos réus amanhã, aconselhou Gregório Tello, reunindo-se com Leonor em seu escritório após um longo dia de emoções pré-julgamento. Eles serão implacáveis, Leonor. Vão mencionar a Gala, vão mencionar Sabrina. Eles tentarão fazer você chorar. Que tentem, disse Leonor, levantando-se e caminhando até a janela. Sua barriga grande e redonda era uma silhueta proeminente contra o horizonte de inverno. Você sabe qual era a verdadeira fraqueza de Alex, Gregório? Ele acreditava em sua própria imprensa. Ele pensava que era o homem mais inteligente em todas as salas. Ele pensava que minha gravidez me tornava fraca, que minha bondade era estupidez. Ele continua cometendo o mesmo erro. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. Alex estava sentado na mesa do réu, parecendo magro e cinzento. Ele se recusou a olhá-la. Leonor Raya subiu ao estrado. Ela era a imagem da calma e do poder maternal. O advogado principal de Alex, um homem astuto chamado Harrison, aproximou-se dela. Senhora Vargas, ou prefere senhorita Raya agora? Senhorita Aya é o meu nome, de certidão de nascimento e nos certificados de ações desta empresa. Será suficiente, respondeu ela, sua voz clara e perfeitamente audível no silêncio da sala. Senhorita Raya, não é verdade que a senhora descobriu estas supostas irregularidades financeiras apenas 2 dias após uma briga pública e bastante embaraçosa com seu marido na gala da Avance Associados? Meu marido me chamou publicamente de incompetente de cabeça vazia diante de 300 pessoas, declarou Leonor. Não como uma acusação, mas como um fato. Não foi uma briga, foi uma humilhação pública. Então a senhora estava com raiva, pressionou Harrison. Eu fui iluminada, rebateu Leonor. A crueldade dele foi o catalisador que precisei para reexaminar o homem com quem eu estava casada. Quando reexaminei o homem, senti que era meu dever fiduciário, como acionista majoritária silenciosa, reexaminar a empresa que ele administrava. Que conveniente, disse Harrison com uma carranca de desprezo. E neste reexame, a senhora, uma historiadora de arte sem experiência em negócios, de repente descobriu uma fraude de bilhões de euros que nosso cliente, um homem com um MBA de IS, supostamente orquestrou. Sr. Harrison, disse Leonor inclinando-se ligeiramente para a frente. Você está sugerindo que é preciso um MBA para ler um balanço patrimonial? Ou está sugerindo que minha educação era insuficiente? Eu encontrei a fraude não porque sou uma esposa traída, mas porque eu era a única pessoa com a autoridade para olhar que não estava na folha de pagamento de Alex. Ele se cercou de bajuladores como Roberto Damião. Nem por um segundo ele acreditou que a esposa decorativa com quem se casou fosse capaz de simples aritmética. Harrison andou de um lado para o outro tentando se recuperar. E esta amante, a senhorita Rios, ela descobriu sobre ela, não é? Isso não foi sobre fraude, foi sobre vingança contra a mulher que roubou seu marido. A sala prendeu a respiração. Este era o momento. Eles esperavam lágrimas, um colapso, um lampejo de raiva ciumenta. Leonor Raya olhou além do advogado, além do juiz e diretamente para o júri. Sr. Harrison, descobri a cumplicidade da senhorita Rios às 2 da manhã, em uma sala de reuniões, enquanto revisava transferências bancárias com meu diretor financeiro. Ele me traiu, Harrison? Ele apontou para Alex.
Ele não apenas traiu sua esposa, ele traiu seus sócios, seus acionistas e seus funcionários. Ele roubou 300 milhões de euros de nossa empresa, para comprar uma cobertura para sua amante. Você está tentando retratar isso como um crime passional. Você está errado. Este foi um crime de aritmética. Ele roubou. Eu sou quem o pegou. O caso dela é uma nota de rodapé em sua depravação. Sua fraude é a manchete. Ele não perdeu sua empresa porque insultou sua esposa. Ele perdeu sua empresa porque era um ladrão comum, um que foi ousado o suficiente para acreditar que eu era estúpida demais para contar os recibos. Harrison não teve mais perguntas. O veredito veio 2 dias depois. Leonor não estava no tribunal. Ela havia, nas primeiras horas da manhã, entrado em trabalho de parto. Ela estava em uma sala particular na Clínica Huber Internacional, as luzes da cidade piscando lá fora, quando Gregório Tello entrou. A sala estava silenciosa, exceto pelos novos sons suaves de um bebê dormindo em seus braços. Gregório, sussurrou ela, seu rosto cansado, mas radiante. Você chegou bem na hora. Gregório, um homem não conhecido por demonstrações emocionais, se viu sorrindo, com os olhos marejados. Leonor, ele é perfeito. É um menino, disse ela, traçando a pequena mão do bebê. E uma nova geração, Raya, disse Gregório em voz baixa. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama dela. Quais são as notícias da cidade? Perguntou ela. Seu olhar nunca deixava seu filho. Culpado, informou Gregório. Em todas as acusações, fraude de valores mobiliários, fraude bancária, conspiração, desfalque, o juiz estava... Gregório quase riu. Ele estava indignado. Ele chamou Alejandro de um homem de profunda arrogância e ganância ilimitada que confundiu a graça de sua esposa com fraqueza. Sabrina Rios, tendo testemunhado contra ele, recebeu um acordo de culpa por 5 anos. Para Alex, a promotoria recomenda 20. Ele terá sorte se vir à luz do dia em 15. Leonor assentiu lentamente, absorvendo a finalidade. Um capítulo inteiro de sua vida, um capítulo de subjugação e engano, estava finalmente e irrevogavelmente fechado. O homem que tentara apagá-la estava agora sendo apagado, relegado a um número em uma prisão federal. Acabou, Gregório, sussurrou ela. Está começando, Leonor, corrigiu ele suavemente. Ele olhou para o bebê. Você escolheu um nome? Escolhi, disse Leonor. Ela pensara nisso por meses. Ela havia considerado Arturo por seu pai, mas esse era um nome do passado, um legado a proteger. Este menino era um novo legado, um a ser construído. Ele era o primeiro de sua linhagem, não a continuação de outra. Ela olhou para o rosto minúsculo e perfeito. Uma nova vida nascida das cinzas da antiga. Ele era um Raya, do começo ao fim. Ele era um filho. Ele se chama Arturo, disse ela, sua voz cheia de uma nova e diferente força. Arturo Aya, não Vargas. O sobrenome Vargas termina com o pai dele. O legado Raya começa de novo. Bem aqui, ela segurou seu filho perto. O peso da empresa, do julgamento e da traição se levantaram de seus ombros. Ela não era mais apenas a herdeira de ferro ou a presidente. Ela era Leonor Raya, e ela era mãe. A vista do 60º andar não era nada comparada a isso. Conclusão e chamada para a ação. ETCDS. Que história de karma e consequências. Alejandro Vargas pensou que sua esposa era apenas um acessório silencioso, um belo enfeite para sua vida extravagante. Ele acreditou que sua gravidez era uma fraqueza
que ele poderia explorar e que seu intelecto era algo de que ele poderia zombar. Ele aprendeu, tarde demais, que em um mundo de jogos corporativos e legados ocultos, você nunca, jamais, deve subestimar a pessoa que você empurra para um canto. Ele insultou publicamente sua esposa grávida e, ao fazer isso, entregou-lhe as próprias chaves de seu reino. Ela não apenas obteve vingança, obteve justiça. Ela obteve a empresa. O que você achou da incrível transformação de Leonor Haya? Alex Vargas conseguiu o que merecia? Deixe-me saber suas reflexões nos comentários. Se você adorou esta história de justiça e empoderamento, por favor, dê um like no botão. Compartilhe este vídeo com alguém que precise ouvi-lo. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias dramáticas da vida real toda semana.